Este artigo tem como objetivo apresentar o meu entendimento sobre o Apocalipse, suas previsões, significados e verificar se o termo final dos tempos se refere àquele tempo em que foi escrito ou a tempos futuros com relação àquele tempo. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. Mas vamos então ao nosso tema de hoje. O castigo prognosticado no Apocalipse e esperado por algumas pessoas vai ocorrer? Quando? Qual a sua duração? Vai atingir todas as pessoas? Bom, o motivo da minha pesquisa bíblica, o motivo através do qual eu iniciei a minha pesquisa bíblica foi o tema Apocalipse. Pois se dizia que o termo a seguir estava na Bíblia, e o termo é: a 2000 chegarás, porém de 2000 não passarás. Bom, início da leitura da Bíblia. Eu iniciei a leitura da Bíblia na década de 70, e até este momento estou na terceira leitura da Bíblia, criando uma divisão em temas, e que eu passei a publicar em 10 de 12 de 1994. E em nenhum lugar da Bíblia encontrei o termo a 2000 chegarás, porém de 2000 não passarás. Hum. Bom, o termo Apocalipse significa revelação, revelação a um ser humano por uma entidade. E esse ser humano era João. Eu considero que as revelações são reais. E por que eu as considero reais? Então vamos lá. Vamos conversar sobre o tempo. Para os espíritos e também para alguns extraterrestres, o tempo é um ponto, ou seja, passado, presente e futuro estão contidos num ponto, e eles podem trafegar por qualquer unidade de tempo. Portanto, eles, os anjos ou espíritos, sabem o que vai acontecer e o revelaram ao apóstolo João. Bom, antes de abordar as visões de João, vamos conversar sobre o final dos tempos, como sendo um castigo divino para os erros humanos. Nós tivemos, segundo a Bíblia, outros castigos atribuídos ao comportamento humano por seus erros. Um deles foi o dilúvio, e outro foi a destruição de Sodoma e Gomorra, que atingiu não somente estas duas cidades, porém 4 cidades, sendo elas Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim. Há também a atribuição a uma quinta cidade, de nome Bela, também chamada Zoar. Eram então 5 cidades-estado no Vale de Sidim, no Mar Morto. Podem ver isso em Deuteronômio de 29, de 21 e 22. Bom, abordando o dilúvio após ter ocorrido, Deus disse que nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens. Nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos como acabei de fazer. E o que isto significa? Que Deus não irá criar um evento. Olha só, não irá criar um evento que destrua todos os seres vivos, conforme ele disse. Isto está escrito em Gênesis 8, 21 e 22, que os senhores e senhoras podem consultar. Portanto, caso ocorra um evento que venha a causar a destruição do nosso planeta, não será atribuído a um castigo de Deus. E poderá ser um cataclismo de ordem natural. Bom, João recebeu uma visão do futuro. Em meu entendimento, João recebeu uma visão do futuro de um futuro distante, do que irá ocorrer num determinado tempo. Porém, este tempo não é exato, não foi especificado de forma exata.
deixando indicações para que as pessoas daquele tempo ou época possam se preparar para os fatos através dos indicativos relatados. Castigo divino. No que diz respeito a um castigo divino pelos pecados da humanidade, não concordo. Porém, pode ocorrer um cataclismo que afetará nosso planeta da mesma forma que não concordo com a grande enchente que é o dilúvio, sendo um castigo para a humanidade daquele tempo. E concordo sim que é um fenômeno de ordem natural que ocorreu numa determinada região ou terra. Pois, no passado, uma determinada região era descrito como o termo terra. Nós temos exemplos: a terra dos israelitas, a terra dos egípcios e assim por diante. Bom, dirigentes dos seres humanos. Os dirigentes dos seres humanos têm o hábito de atribuir um fenômeno de ordem natural a um castigo divino, para com isso dominar um povo, para que o povo faça exatamente o que eles determinam, sem pestanejar. Bom, Deus nunca mais irá amaldiçoar a terra. Nós temos uma outra citação que está em Gênesis 8, 21 e 22, que diz: O Senhor aspirou o suave odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens, pois a tendência do coração humano é má desde a infância. Nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos, como acabei de fazer. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Olhe, a citação acima que eu acabei de ler significa que poderemos, olha só, digo, poderemos não ter um cataclisma que afete nosso planeta como um todo, pois isso iria destruir também os demais seres vivos. É confuso, não é? Bom, curiosidades sobre a abominação da desolação. Apenas como curiosidade, o tempo da abominação da desolação é por volta de 3 anos e meio, ou seja, algo como um tempo, 2 tempos e meio tempo. E neste caso, teremos um equivalente a 1 ano e teremos também o termo um tempo, 2 tempos e meio tempo, atribuindo a ressurreição de Jesus, que neste caso aqui equivale a um dia. Nós temos ainda algumas citações que dizem que um dia equivale a um ano. Portanto, a designação de um ano pode equivaler a 365 anos. Os senhores podem ver o detalhamento mais completo sobre a abominação da desolação e sobre o Apocalipse em minha pesquisa bíblica. E o link ficará nos comentários. E vejam que a abominação da desolação já ocorreu naquele tempo. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.